Crônicas 29. Mais um culto de adoração ao nosso Deus, iniciando. Pela graça do Senhor, estamos reunidos para exaltar e glorificar o nome de Deus. Vamos ficar em pé e vamos ter uma palavra de oração. A Júlia pode orar, Júlia? Pai Santo, Pai de amor, graças te damos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai, pela graça de estarmos aqui, reunidos na sua casa, Pai. Em meio a essa dificuldade, Pai, o Senhor ainda está nos levantando, nos amparando, nos edificando, Pai. E que todo mal que esse coronavírus está nos trazendo, Pai, esse vírus, Pai, ele não está sendo suficiente para nos atacar, Deus. Nós somos mais fortes, Pai, e nós estamos aqui buscando a Tua palavra, Deus. Agora eu quero te pedir, o Senhor venha abençoar esse culto, Pai, que essa palavra possa entrar em nossos corações, Pai. É que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Primeiro Crônicas 29, os versículos 10 a 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, ou quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Deus abençoe aos nossos corações através da leitura da sua palavra. Ainda em pé, vamos louvar o nosso Deus. Quero subir
Vamos assentar, irmãos, e assentados vamos ter mais uma palavra de oração. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua palavra que será lida. Obrigado pela liberdade que temos de estudar, Senhor Deus, e refletir a respeito da tua vontade. E para isso, Senhor Deus, nós necessitamos de orientação, direção e iluminação do teu Espírito Santo, para que estas verdades elas sejam, Senhor Deus, aplicadas às nossas vidas, quando entendidas por nós, ó Deus, mudando e transformando, Senhor Deus, se assim for necessário, os nossos comportamentos, mas também, Senhor Deus, nos conduzindo por caminhos que agradam aos teus olhos, Senhor Deus, e ao teu coração. Dá-nos, Senhor Deus, orientação, direção, um momento, Senhor Deus, tranquilo. Dá-nos, Senhor Deus, a tua bênção. Oro, Senhor Deus, pela tua igreja, Senhor Deus, aqui presente, a tua igreja também, Senhor Deus, que assiste, Senhor Deus, de casa a este culto, participa, Senhor Deus, mesmo distante, rogando, Senhor Deus, que sobre todos repouse os teus cuidados, a tua direção, a tua proteção e bênção e a tua graça, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 26. A partir do versículo 31. Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Se os irmãos tiverem boa memória, devem ter lembrado do texto e da mensagem. Eu estou repetindo uma mensagem que eu preguei em janeiro desse ano, a pedido do presbítero Vitor. Domingo passado ele pediu para que, na verdade ele consultou, não poderia refazer ou fazer de novo aquele estudo com a igreja, ou aquela mensagem com a igreja sobre a vida de Pedro, e aí então aceitei e estou trazendo para os irmãos. Então o João vai me passar aqui isso. Experiência na vida cristã. Os irmãos devem estar lembrados que naquela ocasião eu disse que a experiência na vida cristã, ela iria partir da experiência de Pedro, daquilo que Pedro realizou, daquilo que Pedro fez, das atitudes de Pedro, de como ele se comportou. E aí então, nós começamos apresentando uma escada, e além da escada, podemos comparar a vida cristã de Pedro como uma descida em um tobogã. A partir do momento que ele tomou algumas atitudes, Pedro, ele começou uma descendência no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Cristo. E dentro dessa ação de Pedro, nós vamos percebendo Pedro se distanciando de Deus, porque Pedro ele entra em uma atitude de autoconfiança. O versículo 33, Pedro disse: ainda que venhas a ser um tropeço para todos,
nunca o serás para mim. É uma declaração que, a princípio, é uma declaração interessante. Uma pessoa dizendo que mesmo que Cristo fosse tropeço para qualquer pessoa, nunca seria para ele, é algo fenomenal. Alguém dizer isso demonstra, ou deveria demonstrar, né, a sua total confiança em Deus, mas na verdade está mostrando a sua autoconfiança. Eu sou bom, eu consigo suportar todas as coisas, especialmente nesse momento em que está sendo anunciado que todos irão se dispersar, todos irão embora, todos irão abandonar o caminho, todos irão abandonar esse serviço, né, prestado ao Mestre, ou de seguir os passos do Mestre. Eu nunca farei isso. E essa é uma palavra perigosa. Quando eu digo eu nunca, uma palavra tão pequena, mas muito complicada. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas dizer nunca, aí então Pedro diz: de maneira alguma eu te deixarei, de maneira alguma te abandonarei, nunca serás um tropeço para mim. Autoconfiança. A autoconfiança, ela faz com que a gente acabe perdendo um pouco a noção da situação em que estamos vivendo. Não conseguimos dimensionar a nossa real situação. E como Pedro não fez isso, e como não conseguiu fazer isso, e como também nós não conseguimos fazer isso, a tendência nossa é só descer. Qual foi o próximo passo de Pedro? Mostrar independência de Deus. Autoconfiança. A autoconfiança leva à independência de Deus. Aí nós vamos para o versículo 40, não lemos o texto todo, mas no versículo 40, ali encontramos uma experiência de Pedro com Jesus. A história é a seguinte: Jesus convida alguns discípulos para a oração e retira uma distância, ou se retira uma distância para orar. E continua, ou ali estava orando. Quando ele retorna, ele encontra os discípulos dormindo. E o texto diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro. Vejam bem, no primeiro momento, eu nunca vou deixar, nunca serás para mim um motivo de tropeço. E agora Pedro encontra-se dormindo. Aí a palavra de Jesus a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Eu não quero que os irmãos respondam, tá? Mas pensem. Quanto tempo você passa em oração? Quantos minutos? 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, não sei. Mas eu fiz nessa momento de quarentena, aí algumas igrejas ofereceram alguns cursos, e eu fiz um sobre a oração. E ali foi feita uma pesquisa, e esse curso ele foi oferecido para o Brasil, quando tinha gente de muitos lugares, não só da cidade onde estava sendo oferecido, ou a igreja está colocada. E o tempo médio de oração das pessoas é de 10 a 20 minutos. Tanto que depois o palestrante ele chamou de cápsulas, bonito o nome, né? Ele chamou algumas orações curtas, períodos de orações. E como estava entre 10 a 20 minutos, ele então colocou para as pessoas começarem a treinar tipos de orações, não ficarem apenas em um modelo de oração de 8 minutos. 8 minutos.
entender aqui, Jesus estava orando para 1 hora. E Pedro descansou e dormiu. Isso demonstra uma certa displicência no relacionamento com Jesus. Ele não foi chamado para orar com Jesus? Foi. Mas no momento em que Jesus passa a orar, ele passa a dormir. E não é assim nas nossas vidas? A experiência cristã, eu consigo todas as coisas, eu posso, eu nunca, e logo nós nos pegamos independentes de Deus, longe de Deus. E na sequência, por conta dessa descida, ele tem uma reação carnal. E a reação carnal está no versículo 51, nesse texto que nós estamos usando, que diz: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Defesa com uma espada. Jesus estava sendo preso. A tentativa de Pedro era resolver o problema pela violência. Isso é uma reação carnal. No texto não diz que é Pedro, mas em João 18:10 fala sobre isso. Talvez eu tenha dito isso no momento que eu preguei. Eu não sei se Pedro era ruim de mira ou se ele quis dar um susto no servo do sumo sacerdote chamado Malco. Ou o servo do sumo sacerdote foi muito esperto e ligeiro e tirou a cabeça, acertando só a orelha. Mas isso é uma reação carnal. É uma reação quando nós vamos nos distanciando de Deus. Nós começamos, e nós vamos ver outra reação carnal de Pedro mais adiante, e por circunstâncias das nossas vidas nós começamos a esbravejar, nós começamos a gritar, nós começamos a brigar, nós reagimos de forma diferente. E aí o tobogã vai sempre nos levando para baixo, que é a descida normal de um tobogã. Isso é o impulso da própria gravidade. Se você senta no escorregador e lança o corpo, você vai descer. Se na vida cristã você tem autoconfiança e independência de Deus, você começa a experimentar essa descendência, e aí vem a reação carnal. E por fim, Pedro chega ao fim do poço, que é a negação. E nessa negação de Pedro, nós encontramos algumas coisas interessantes. Primeiro, versículo 69. A história é que Pedro começa a acompanhar Jesus sendo levado para o julgamento. E ele então entra na casa onde Jesus estava, no lugar em que Jesus estava. Ora, Pedro, assentando-se fora no pátio e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus no Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Uma negação simples. Uma negativa mentirosa. Você também estava com Jesus. Não sei o que você está falando. Normal acontecer nas nossas vidas isso. Quando nós queremos nos livrar de alguma situação incômoda, nós geralmente fazemos essa negativa mentirosa. Não sei, não me lembro. E assim nós vamos mostrando a nossa reação. E aqui ele estava falando a respeito de Jesus. Em outras palavras, Pedro estava dizendo o quê? Eu estava com Jesus? Não sei do que você está falando. 3 anos, e nesse momento ele teve um problema de amnésia que apagou tudo. Não lembrava mais que ele andou um período com Jesus.
o versículo 72. Aí o 71 diz assim: e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramentos: não conheço tal homem. Eu juro que eu não conheço Jesus. E não é assim que nós fazemos ou ouvimos as pessoas fazerem quando elas querem dar credibilidade a alguma coisa, mesmo que seja algo tendenciosamente mentirosa, e ela diz: não, eu juro. A Bíblia diz: seja a vossa palavra sim, sim, não, não, não precisa jurar. Apenas sustentar aquilo que estava sendo dito. Mas Pedro, com juramentos, ele disse o que? Não conheço tal homem. Na sequência, nós vemos agora no versículo 74, depois de uma outra, outro momento em que ele é inquirido por alguém, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Esse praguejar aqui, algumas pessoas traduzem como xingamentos. Xingamentos. E aí, não sei o que ele usava como xingamento na época, mas acho que os irmãos podem usar a mente aí, a imaginação, e entender como que uma pessoa vai colocar-se na defensiva usando algumas palavras ou alguns xingamentos e jurando não conhecer Jesus. E quando isso acontece, o texto diz que o galo canta. Pedro se lembra da palavra de Jesus: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O choro de Pedro tem 2 significados. Esse choro amargo de Pedro é o choro do arrependimento e é o choro do novo começo. É o choro em que ele se encontra questionado por Deus, tocado por Deus, totalmente visitado por Deus. Autoconfiança, independência, reação carnal. Neguei uma vez, segunda, a terceira, disse até palavrões, praguejei. Jesus estava certo. Eu não deveria ter dito que de forma alguma eu não abandonaria Jesus, pois eu acabei de fazer isso. Esse é o choro amargo de Pedro. Mas a partir desse momento que ele chora amargamente, ele também se restabelece na presença de Deus. Porque esse choro amargo representa o choro do arrependimento. Não só da constatação. Que algumas pessoas choram, constatando o erro, mas não se arrependem do erro. Não mudam a vida. E nós temos nesse momento aqui da história de Jesus, 2 acontecimentos similares de negação: Judas e Pedro. Judas, ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus, apontou onde Jesus estava, percebeu todo o erro que ele fez, e quando ele tentou refazer a sua vida, devolvendo o dinheiro, as autoridades disseram: isso é contigo. E o seu desespero foi tal que ele foi e enforcou-se. E o desespero de Pedro faz com que ele se apresente diante de Deus. Há todo um processo de determinação de Deus na história. Há todo esse processo, mas nós precisamos entender esse choro amargo como a colocação
vamos usar a expressão bíblica, da boca no pó, e no mesmo tempo, essa subida para uma revitalização, uma renovação, uma transformação da vida. Após chorar amargamente, Pedro inicia a sua subida no relacionamento com Deus. E essa subida, se perceberem, ela vai ser inversamente proporcional. O primeiro degrau que ele sobe é o degrau de estar ansioso por encontrar Jesus. Inversamente proporcional, porque ele termina de descer a escada negando Jesus 3 vezes. Agora ele quer o encontro com Jesus. Lucas 24:12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Ele recebeu a notícia da ressurreição. Qual foi a sua reação, se não correr até o túmulo para certificar-se, para ver Jesus ressurreto? Porque as mulheres já haviam dito que Jesus havia ressuscitado e elas tinham visto, encontrado Jesus. E aí Pedro, de uma forma ansiosa, de uma forma muito, com um empenho muito grande, ele corre para o encontro com o Senhor. Havia negado, mas agora já mudou a sua atitude. Ele quer encontrar Jesus. Depois, ele faz 3 confissões do seu sentimento para com Jesus, lá em João 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E aí o texto prossegue nessas 3 perguntas de Jesus a Simão Pedro, perguntando do seu amor por ele. Aí então ele faz 3 confissões do seu sentimento, daquilo que passava no seu coração, relacionado à pessoa de Cristo Jesus. E aí então, em Atos 1, versículo 14, nós encontramos Pedro voltando para a dependência de Deus. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que Pedro fez quando Jesus chamou para orar? Dormiu. A partir do momento em que ele percebe o seu erro, o que ele faz agora? E o texto acima cita todos os discípulos, e diz que todos eles estavam perseverando unânimes em oração. Agora ele não dorme mais, senão apresenta a sua vida diante do Senhor, senão coloca o seu coração na presença de Deus. A oração para ele não passa a ser um momento chato que dá sono, mas algo precioso que revitaliza. A oração para ele não era algo usado apenas em um momento de aperto, de sofrimento, de aflição, mas era algo prazeroso, porque eles estavam vivendo um momento em que as suas vidas estavam em risco, mas agora ele orava com prazer, com o coração alegre, dedicado ao Senhor. E aí nós vamos voltando à dependência de Deus, vendo a volta à dependência de Deus. E depois em Atos 2,4,
nós vemos a confiança que ele demonstrou em Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. E a partir desse momento, as pessoas estranham esse fato, ou aquilo que estava vendo, e assim, mais lá adiante, no versículo 14, Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, e prega uma mensagem falando a respeito da pessoa de Cristo Jesus, sua obra, seu ministério, o escolhido de Deus para dar a salvação. E o resultado, os irmãos sabem, registra isso, né? A conversão de muitas pessoas, total dependência de Deus. A experiência na vida cristã, ela é desta forma. A vida cristã, na verdade, vida que vive os princípios de Deus, não pode ser uma vida apenas de serviço religioso, mas precisa ser uma vida pautada pela palavra de Deus em obediência à mesma. Precisa ser uma vida centrada em Cristo Jesus. Há um autor chamado Hans King, ele escreve um livro, né, chamado Celebração Dominical, Por que Participar? E nesse livro ele diz que a vida cristã, ou o culto cristão, é o ser cristão a cada dia. E dentro dessa perspectiva, Pedro então aprende a experiência na vida cristã. Ele passa por essa descida, por esse tobogã, por essa escada descendente, mas no momento em que ele percebe o seu erro, ele recupera a vitalidade do relacionamento com Deus e passa então a subir para estar na total dependência de Deus. Esse é o desafio que nós temos a partir da vida de Pedro, para trazer como experiência para as nossas vidas. Viver uma vida religiosa? Não, uma vida cristã, de total dependência de Deus, para sempre honrar e glorificar ao Senhor. E que assim Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Amém? Irmãos, nós vamos cantar mais uma música em louvor ao nosso Deus. E os irmãos que têm seus dízimos e ofertas poderão fazer, né, a consagração. Lembrando que nós deveremos vir para frente para fazer aqueles que têm os seus